Qual o saldo aí desse mercado do São Paulo? Tá chegando o Pedrinho, atacante, o Wellington Rato, meio atacante do Atlético Goianiense, Rafael do Atlético Mineiro, e a gente já passou aqui, né, a relação dos que já foram embora. Miranda, Éder, Reinaldo, Luizão, Marcos Guilherme, Bustos, Nicão, Thiago Couto, Andrés Colorado, né? E lembrando que no caso do Nicão, ele foi emprestado ao Cruzeiro e o Léo Pelé está indo para o Vasco. Mauro César, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Acho que mostra aí uma nova realidade de São Paulo, né? Teve aquela coletiva do Rogério Ceni, em que houve até um pronunciamento do presidente do clube, o Júlio Casares, e aí ele falava sobre a necessidade do São Paulo definir o que seria 2023, né? Seria um time mais modesto, podendo fazer o que é possível dentro da realidade financeira do clube, ou seriam novamente insistir em maiores investimentos. No ano passado, né, exatamente há um ano, a grande discussão era a permanência ou não do Ceni e do Muricy, que de certa forma pressionavam pelas contratações. O São Paulo fez contratações, mesmo sem ter dinheiro para isso, e de fato a temporada foi ruim, né? Assim, analisando friamente, só não foi um desastre, porque chegou no final da Sul-Americana. Mas o final da Sul-Americana, a final, foi um desastre. Então, tudo foi ruim. O que o São Paulo fez de bom? Campeonato Paulista, estava na mão ali o título, tomou uma tabancada do Palmeiras histórica. No próprio Brasileiro, semanas depois, toma uma virada do Palmeiras 2-1 dentro de casa nos acréscimos, né? Outro jogo que vai ser lembrado sempre na rivalidade entre os torcedores dos dois clubes. Teve o feito, que foi eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, mas também não adiantou muito no caminho, acabou perdendo para o Flamengo e ficou pelo caminho. Não conseguiu vaga na Libertadores, embora tenha chegado na última rodada com chances matemáticas, né? Mas não conseguiu a Libertadores. Vai jogar de novo a Sul-Americana, que é aquela coisa arrastada, aqueles jogos todos, aqueles times. Se bem que agora está mais enxuta na Sul-Americana, eles deram uma encolhida. Boa medida da Comebol, né? Um pouquinho mais de objetividade. Tem jogos únicos eliminatórios. Agora o segundo colocado vai fazer um jogo com o terceiro colocado da Copa Libertadores, né, para definir quem se classifica, dar uma chance de classificação, mas deram uma enxugada no número de jogos, pelo que eu vi ali. Mas vai ter jogo contra time ruim, não tem jeito, vai ter que jogar aquela fase de grupos, aquela coisa, time lá do Peru, lá do interior do Peru, Bolívia, com todo respeito, mas são equipes muito modestas, né, que não acrescenta muita coisa, receita, expectativa da torcida, nada. É diferente de jogar Libertadores, obviamente. Então, se foi uma temporada muito ruim. E o São Paulo não tem para onde correr. O São Paulo teria que ter feito isso já há mais ou menos, acho que há uns 7 anos com o Leco. Quando o Leco virou presidente, há uns 6, 7 anos, que ele pegou o mandato no meio, depois teve o mandato inteiro. Tivesse feito isso naquela época, trabalhando com um orçamento real e com um time mais modesto, o São Paulo hoje estaria certamente, pelo seu poder de arrecadação, torcida que tem, pelo estar no mercado mais importante do Brasil, do ponto de vista econômico, que é São Paulo, por ter um estádio grande que é dele, né, que ele não tem que pagar. Você fala, Morumbi é antigo, mas é dele, está pago ali, não tem que pagar, não tem negócio de empréstimo, banco, caixa econômica. O Corinthians tem esse problema, fica empurrando com a barriga. O São Paulo não, o estádio é dele. O Morumbi é do São Paulo. Mas é antigo. Camp Nou o quê? Moderníssimo? É um estádio antigo também. Parecido até. Em alguns aspectos, assim. Não tem cobertura para torcida, fica na chuva, no sol. E tá lá. Recebe visita pra caramba lá em Barcelona, os turistas vão lá conhecer o Camp Nou, porque é o estádio do Barcelona, né? Aquela coisa de toda essa mística. O São Paulo tem um estádio dele. Então ele poderia hoje estar no outro patamar. Então, com um atraso de uma meia dúzia de anos ou mais, parece que agora vai fazer, que é esse movimento. Agora, no meio disso tudo, tem negociações ruins. O Nicão não deu retorno técnico, o São Paulo já descarta o Nicão. Já manda o Nicão embora para o Cruzeiro, parece assumir parte da remuneração. Um jogador que chegou livre, entre aspas, né? Porque tem luva, tem comissão, então não é de graça. Custa dinheiro. Custou dinheiro lá atrás. Então, é uma negociação que não funcionou. Aí tem a diretoria, tem o Rogério, que pediu ou aprovou o nome e não conseguiu tirar do jogador. Mas se machucou e tal. Pois é. Então, por que não insiste com ele mais um ano, né? Se o Nicão consegue, na segunda temporada, dar um retorno técnico... Quase 25 milhões, pô. Pois de repente você consegue ter esse cara para ser até um cara importante nesse novo time. Porque ele fez bons jogos no Atlético Paranaense. Por isso o São Paulo quis contratá-lo. Aí já descarta o jogador. Isso que eu não entendo. Não sei se tem algum problema interno, de relação, né? Dizem que tem que eu não sei qual é, mas algum problema interno de relação, alguma coisa assim. De qualquer maneira... Tem que haver uma explicação, né? Porque o investimento desse, você descarta o jogador, assim, sem mais nem menos. Não foi barato, né, Mauro? Porque não foi barato, exato. Então, assim, são muitas negociações que vêm sendo feitas desde a outra gestão. Teve várias que foram ruins. Trellis, né? O Diego Souza estava embaixo, foi contratado por uma grana, depois foi pro Botafogo. Foi embora, assim, a mesma coisa. Botafogo. Mas o dinheiro aqui... Daniel Alves e companhia. Daniel Alves, que loucura, um devaneio. Isso tudo na época ainda do Leco, né? Dinheiro. E olha quanto dinheiro o São Paulo deixou ir pelo ralo. Nenhum retorno técnico esses jogadores deram, assim, algo minimamente relevante. Então, acho que a medida é essa. Agora,
É preciso, aí eu acho que o Rogério fez uma temporada muito abaixo do que ele deveria ter feito, ele não foi bem, o São Paulo não foi bem, mas aquilo que ele falou, ele está certo. Eu acho que o São Paulo tem que ter essa postura com a torcida. Vai ter jogos em que esse time a tendência é sofrer com o time pequeno no Campeonato Paulista de repente, a torcida vai ficar na bronca, mas alguém vai ter que ter cara. O presidente tem que fazer isso. O Rogério como técnico e o presidente do clube. E o diretor de futebol, o Belmonte também. Chegar para a torcida na coletiva ali e falar, gente, a nossa realidade é essa. Nós não temos dinheiro. Acabou. A gente vai ter que trabalhar assim, não tem jeito. Faz o quê? Vai chamar o investidor. Esse papo do investidor, ninguém quer mais nessa conversinha, não. Esse já pagou. O do Pix a gente que cai, mas do investidor não. Pix é muita gente que cai. Mas né? É uma coisa teoricamente... Esse papo do investidor, que vira e mexe... veio um investidor aí. O último que apareceu nesse ano de 2022, tem meses isso, a gente conversou sobre isso. Era o investidor lá da Arábia, né? Do mundo árabe. Não diria de onde era. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar. É um mundo árabe. Pai do Golfo. O cara vinha já com... né? Aquele visual de árabe já com um saco de dinheiro. Não veio até hoje para São Paulo. Ele poderia fazer um Pix, mas isso não aconteceu. Sobre isso que você tá falando, só para não deixar o assunto sobre a mesa, o Mauro citou corretamente que mudou a Sul-Americana. Eu tenho só a relação das fases aqui, porque assim não fica no ar. A fase preliminar não vai contar com clubes brasileiros nem argentinos, né? Então, a fase preliminar sem brasileiros e argentinos. Os jogos, nossa. Depois, fase de grupos, depois play-off entre segundos colocados e time da Libertadores, depois oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Essa será a Sul-Americana do próximo ano. Nesse caso do Nicão, o Mauro falou corretamente que a gente não sabe exatamente como vai ser a divisão de pagamentos. Se o São Paulo vai pagar integralmente ou se vão dividir com o Cruzeiro, a gente não sabe muito claramente. Mas se não tem acordo, essa diminuição de folha... Tem hora que não tem jeito, eu pago 500 mil reais, eu não vou ficar, eu vou pagar 250, não é bom, melhor não pagar nada. Mas, entre as duas situações, eu prefiro pagar menos, eu digo quem vai dirigir. Se continuar nesse negócio, diminuindo concretamente, pagando as contas, houve a informação agora, nas últimas horas, que o São Paulo pagou tudo aquilo que estava na carteira, né, como funcionário, mas o direito de imagem não pagou ainda, mas já foi um avanço. Se deixar claro que não vai correr atrás, eu não estou monitorando, por exemplo, o Richarlison, né? Então está tudo certo, eu compreendo isso, porque a realidade financeira dos clubes também é conhecida. O Palmeiras tem um fôlego financeiro. O Flamengo, comprovadamente, aliás, dois orçamentos que me chamaram a atenção foram aprovados, recuando um pouco os dias aqui. O do Flamengo, se eu errar o número, o Mauro César vai corrigir, cerca de 1 bilhão e 300 para a próxima caminhada. Esse foi o orçamento aprovado pela direção. E do Palmeiras, em torno de 900 milhões. É dinheiro, cara. Sem contar com o dinheiro do Hendrick ainda, né? Sem contar com o dinheiro do Hendrick, né? Sem contar, e também sem a previsão de ser campeão. Se eu for campeão, eu vou receber mais tanto. Eles estão com os pés no chão. Importante. E essa lista que o Mauro citou, de negócios do São Paulo que não deram certo, ela é bem extensa, né? Porque eu lembrei também do Gonçalo Carneiro, Everton Felipe, goleiro Jean. Se a gente recuar no tempo, o São Paulo fez vários negócios, gastou muito dinheiro em jogadores que não trouxeram retorno para o clube. Tanto no quesito financeiro, tanto no quesito esportivo. Deixa eu colocar nessa conversa o Mauro Betting. Mauro, boa tarde para você. Qual o balanço que você faz desse mercado tricolor? São Paulo buscando nomes, já chegaram 3. E aí, Mauro Betting, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde especial para o Mauro César, um ótimo retorno depois do baita trabalho lá no Catar, pelo menos alguns, né, que conseguiram grandes vitórias, evidentemente, lá no Catar trouxeram com a seleção brasileira, não naquela alegria e euforia que o Vanderlei costuma fazer, mas enfim, é o que temos. E é o que temos também em relação ao São Paulo, este e outros tantos anos, é o mercado possível. Mas em relação a esses nomes, o Rafael é bom goleiro, muito bom goleiro,
Está preparado para ser goleiro titular do São Paulo? Parece que desde o Rogério ninguém. E eu insisto, desde que o Rogério saiu, antes mesmo do Denis assumir a meta tricolor lá em 2016. Se a época o São Paulo trouxesse ainda o Buffon ou o Neuer, ou o próprio Rogério Ceni de 2005, 2006, teria seríssimas dificuldades de substituir um cara que ficou 25 anos no São Paulo, desde 93 jogava e desde 97 era titular, aquela bandeira histórica da torcida independente no São Paulo. Todos os clubes têm um goleiro e só nós temos o Rogério Ceni por tudo que representa para o São Paulo. E algumas das escolhas infelizes do próprio Rogério, não vou ficar citando até porque foram várias, levaram o São Paulo à situação desesperadora de quem passar lá está entrando no gol. Mas eu acho que das opções dos últimos tempos, o Rafael parece uma boa. Se tiver a felicidade que outros não tiveram, né? Deu tudo errado, por exemplo, o Denis não era um mau goleiro, mas acabou sendo pior do que encomenda. O Pedrinho é um cara de ponta, mais pela ponta esquerda do que direita, embora destro, como tantos, pé trocado. Veloz, driblador, tem algumas dificuldades para finalizar, mas é um jogador que tem potencial de crescimento. Eu acho que o reforço até que não saindo caro pode ser interessante. E o Wellington Rato paga às vezes pelo apelido mais do que pela bola, porque é um canhoto de boa movimentação, forte, rápido, chuta muito bem, bate muito bem falta, né? Cada vez mais uma dificuldade para o futebol brasileiro e não só brasileiro, e para o São Paulo tão saudoso do próprio Rogério Ceni também para bater falta e pênalti. O Wellington Rato pode suprir essa de canhota, aquele que o Nicão não conseguiu ser no São Paulo, se tiver um pouco de paciência. E acho que são jogadores que podem ser interessantes, mas não chegam realmente como era, com todo respeito aqui ao São Paulo, sei que a gente está falando do time do Morumbi, mas como era antigamente quando vinham as grandes contratações do Corinthians e tocava sirene, nenhum dos três é para tocar sirene, nenhum dos três para falar, pô! Ou como eu que recebi o Borja no aeroporto, para receber no aeroporto o Pedrinho vindo da Rússia, o Wellington Rato e o Rafael, né? Mas é a realidade do São Paulo, que ainda consegue fazer e muitíssimo bem em Cotia bons jogadores. É só ver o que o São Paulo ganhou nessa janela do meio do ano com as segundas negociações, ou terceiras, no caso do Casimiro, se contar todas, do Casimiro, né, para o Manchester United, também o destino do Antony vindo do Ajax. Mas não pode ser só isso, né? Uma rebarba, não é rebarba, mas enfim, uma sobra de venda, é muito pouco, né? Até porque alguns jogadores acabam não dando retorno esportivo, técnico para o São Paulo. Cito sempre o caso do David Neres, que é muito bom jogador, faz falta ao São Paulo, faria para muitas equipes do Brasil. O David Neres saiu depois de 8 jogos do São Paulo, né? E também não é um demérito. O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior na segunda partida como profissional com 16 anos, mas ele ficaria, claro, até os 18, como o Rodrigo no Santos, como vai ser agora o Endrick no Palmeiras, né? Aí sim, o Endrick, a gente já falou aqui no Bate-Pronto essa semana, o caso do Endrick é um negócio terrível, o que o São Paulo não fez ao não manter o Endrick, que era meio que óbvio que ia dar alguma coisa, talvez não se desse tanto à época, mas evidentemente já está dando muito mais. Mas enfim, eu acho que uma boa notícia, pelo menos para o São Paulo, é a manutenção do próprio Rogério Ceni. Você pode e deve discutir o trabalho do Rogério e de todo mundo, mas pelo menos tem um anteparo, tem um escudo que a diretoria de São Paulo, nesse caso, sabiamente tem usado, e o homem conhece muito de futebol, é muito preparado, estuda e trabalha demais o Rogério Ceni, também enquanto treinador. Tem outro anteparo histórico maravilhoso, como o Muricy Ramalho, que só a presença do dois já ajuda, mas é claro, não é o Muricy em campo, sendo que, aliás, o Muricy do banco fez mais até do que o Muricy em campo, que era um baita meia, não fosse problemas de joelho, teria tido uma carreira mais brilhante o Muricy no São Paulo. E não pode ser só esses anteparos fora de campo, tem que ser dentro, até porque, infelizmente, por conta dessa condição do São Paulo de fora de campo, desde os desgovernos, sobretudo o último mandato do Juvenal Juvencio, faz com que o São Paulo esteja ainda muito longe da sua história. São bons reforços, mas nada para causar suspiros no Morumbi.